Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Clebson. Vamos lá, estamos iniciando nossas videoaulas, aulas virtuais, aula à distância. Não sei nem qual o termo exato para utilizar. E vamos aqui tratar das principais características do átomo, certo? Então, entre as principais características, a primeira que vamos tratar é a chamada número atômico, certo? O número atômico a gente vai representar, sempre que falar dele, pelo símbolo Z. Então, o que é o número atômico? O número atômico ele vai tratar justamente da quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo, certo? Então, o átomo é formado por partículas elementares de prótons, nêutrons e elétrons, certo? Essas são as partículas elementares. Hoje se sabe de mais outras partículas, mas para o nosso caso aqui, a gente trabalha com essas três partículas fundamentais. Então, os prótons são as partículas de carga positiva, certo? Então, o número atômico ele vai indicar um número de partículas positivas no núcleo do átomo, certo? Então, isso é de enorme importância porque ele identifica o átomo, certo? Então, cada indivíduo tem o seu CPF, que é único. Hoje em dia, você registrar uma criança, no momento que você está registrando, já sai o número do CPF dela, né? Há um tempo atrás você tem que tirar. Então, por exemplo, aqui tem alguns estudantes que ainda não têm o CPF, porque isso aí é uma coisa nova, né? Uma lei recente, onde o CPF agora é dado automaticamente na hora que faz o registro de cartório. Então, para identificar o átomo, você vai procurar o número atômico. E esse número atômico vai indicar justamente o número dessas cargas positivas que existem no núcleo do átomo, né? Então, vamos lá. Os átomos, certo? Como eles são eletricamente neutros, o que significa eletricamente neutros? Eletricamente neutro significa que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, certo? Então, a quantidade que você tiver de próton vai ser a mesma quantidade que você tem de elétron, certo? E aí, isso aí a gente vai observar quando a gente for representar essas características do átomo, a numeração dessas partículas do átomo, certo? Então vamos lá. Então, como os átomos são eletricamente neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que a gente vai usar a letra E para representar os elétrons. Desse modo, conhecendo o número atômico, sabemos tanto o número de prótons quanto o número de elétrons. Então aqui está o desenho aqui na representação do núcleo, formado aqui com a parte positiva, que é os prótons, e essas bolinhas aqui é as partículas sem carga, chamada nêutrons. Desculpa a letra, porque minha letra não é boa. No quadro, aqui é que não vai ser boa mesmo, né? Mas a gente vai se esforçando e vai melhorando ao longo, certo? Então, o núcleo é essa parte aqui, certo? Então, temos prótons e nêutrons, certo? A partícula positiva, que é o próton, e a partícula sem carga, que é chamada nêutrons. Os nêutrons vão ser representados pela letra N minúscula, certo? E aqui tem os elétrons ao redor do átomo, que é chamada eletrosfera, certo? Aqui uma representação, acho que do átomo de Rutherford, certo?
onde ainda as partículas dos elétrons estão de forma ainda aleatória. Quando se tratar do modelo atômico de Bohr, vocês vão ver que esses elétrons não vão estar assim espalhados doido, não vão estar numa uma organização melhor, ok? Então, seguindo. Posso apagar? Então, vou apagar aqui, viu? Vou apagar o nosso quadro. Apaguei. Pronto. Agora vamos falar de outra partícula, que é a partícula chamada... desculpa. Vamos falar agora do número de massa. O número de massa é a soma... Ô filho. Aqui, ó. Aqui o programa que me enganou, pessoal. Que eu mandei ele fazer uma coisa aqui. Mas vamos lá, voltei. Número de massa. Poxa. O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Pronto. Vamos lá. Então não ligue não que a gente está aprendendo aqui o programa e dá umas falhas técnicas. Vamos lá, número de massa. Então o que vem a ser o número de massa? É a soma do número atômico. A soma do número atômico, porque Z é igual a P. Cabelo na boca, olha que beleza. Então vamos lá. Z é igual a P. Então quando eu falo que a soma do número atômico é a mesma coisa de dizer a soma do número de prótons. Então o número de massa é a soma do número de prótons e dos nêutrons presentes no núcleo do átomo. Então a gente, na figura anterior a gente viu uma representação do átomo onde tinha os prótons e tinha os nêutrons. Então o número de massa é justamente a representação dessa soma, certo? Então temos aqui, ó, a representação do número de massa, a gente usa a letra A. E aí, então, como A é igual a P mais N, certo? Ou A é igual a Z mais N. Porque, como falei anteriormente, ixi Maria, não ligo para esse rabisco não. Mas quem estuda comigo sabe que minha letra não é das melhores, né? Mas está melhorando, desculpa de novo aí, certo? E então, vê só, Z é igual a P. Z, que é o número atômico, indica o número de prótons. Então, na hora que a gente for representar o número de massa, na hora de formular, a gente vai usar A é igual a P mais N, ou, no lugar do P, a gente pode usar Z, certo? Porque o valor numérico é o mesmo, certo? Então, simples assim, não tem muito mistério. Então, vamos lá. O número de massa é, na verdade, o que determina a massa de um átomo, pois os elétrons são partículas com massa desprezível. Então, olha só, a massa de um elétron, certo, é cerca de 1840 vezes mais leve do que um próton ou do que um nêutron. Então, por isso que quando você vai falar de número de massa, se desconsidera a massa do elétron. E aí a gente tem um termo aí que a massa do elétron é desprezível, certo? Então, seguindo aqui a leitura, ó, não tendo influência significativa no massa do átomo, certo? Então aqui ele está dando como exemplo o cálcio, que tem número atômico igual a 20, ou seja, tem 20 prótons, certo? E está dizendo que a massa dele é 40. Então, se ele está dando um número atômico e está dando a massa, eu posso descobrir justamente o número de nêutrons que esse
átomo possui, certo? Então, aqui, se a gente tem a forma A é igual a P mais N. Eu tenho A, que é 40, que é igual a P não é igual a Z, então é 20, mais N. O que é que eu vou fazer? Eu deixo o N nesse canto aqui, matematicamente, e o 20 vai para o outro lado, com sinal negativo. Então eu posso escrever aqui, ó, N é igual a 40 menos 20. N vai ser igual a 20. Eita gota! Eu fiquei escrevendo em cima de mim mesmo, né? Porque agora que eu me lembrei que a minha imagem está aí. Ah, mas é assim mesmo. Depois vai se acostumando, né? A gente vai aprendendo. Mas, pessoal, embora eu estava me riscando e vocês não viram o cálculo, vamos lá. A situação do lado de cá, vou repetir do lado de cá, que eu não vou gravar novamente não. A é igual a P mais N. Então, olha só. Ele deu o número de prótons e deu a massa. Ele quer saber quanto tem de nêutron. Então, agora eu vou explicar diferente do que eu escrevi em cima de mim mesmo aqui, que eu estou aqui e risquei em cima de mim mesmo. Acho que não deu para visualizar. Se ele quer N, então é só eu pegar o P e jogar para o outro lado da igualdade matematicamente. Então fica N, lembra que a gente ficou sozinho, A, que não mexeu, continua de um lado da igualdade, menos P. N vai ser igual. A é 40 menos P, que é 20. Isso vai me dar quanto? Isso vai me dar N é igual a 20. Simples assim, certo? Então, seguindo, vamos lá. Aqui ele botou uma tabelinha com o elemento. Tá na casa da avó! Aqui a vizinha perguntando pela minha filha. Ah, que beleza. Mas vamos seguindo. Temos essa tabelinha aqui, ó, o elemento químico, ele dá o nome do ferro e do magnésio. Então, o primeiro ferro, o símbolo dele, e dá 5 informações sobre o elemento ferro. Número atômico, número de massa, número de prótons. Lembre que, ó, Z e P são iguais porque o número atômico indica o número de prótons. Temos um número de nêutrons, certo? E temos um número de elétrons. Aqui é bom para você perceber o seguinte, ó, que Z é igual a P, que é igual a E. Número atômico indica o número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, como o átomo é eletricamente neutro, você tendo uma dessas informações, o valor é igual. Vamos aqui para o magnésio. Magnésio, símbolo Mg. Vamos lá, número atômico 12, massa 24, prótons 12, nêutrons 12, elétrons 12. Então veja aqui, prótons, Z é 12, P é 12 e E é 12. Como a massa deu 24, é porque o número de nêutrons também é 12, que é 12 mais 12 dá 24. Beleza? E aí, posso apagar o quadro? Sim ou não?
Demora muito não, viu? Vou apagar, viu? Eu vou apagar, viu? Conversando, porra. Aí, né? Aí não fica atrasando o negócio. Se tivesse prestando atenção, aí tinha copiado. Vamos lá, vou apagar. Apaguei. Pronto. Elemento químico. Vamos lá. O elemento químico é formado por átomos de mesmo número atômico, certo? Então, aqui, atualmente conhecemos, isso aqui é velho, temos 118 elementos químicos entre naturais e artificiais, certo? A gente todos os elementos químicos a partir do número atômico 92 são elementos químicos artificiais, ou seja, eles não são encontrados na natureza, eles foram criados em laboratório, eles são chamados os artificiais, certo? Um detalhe disso aí é o seguinte: as tabelas periódicas, muitas delas vocês vão encontrar umas tabelas banguelas. O que é tabela banguela? É que justamente como é recente a nomeação desses últimos elementos que foram descobertos, então as tabelas são muito antigas, aí tem ou a letra U, N, umas letras genéricas, porque já tinha se descoberto o elemento, mas não tinha se batizado o nome deles, certo? Depois eu vou trazer uma tabela atual para vocês, e nela está completinho e está o nome justamente desses 4 elementos a mais, fechando a tabela direitinho em sua o último período, certo? Então, seguindo aqui, ó, atualmente conhecemos 102 elementos químicos entre naturais e artificiais. A cada elemento químico corresponde a um número atômico que o identifica, né, que eu falei anteriormente. De acordo com a IUPAC, que é justamente a sigla da União Internacional de Química Pura e Aplicada, ao representar o elemento químico, deve ser indicado, junto a seu símbolo, seu número atômico e seu número de massa. Uma forma esquemática dessa representação é a seguinte. Então, temos aqui essa representação. Deixa eu subir aqui. Vamos lá. Então, ó, aqui. X é o símbolo de um elemento qualquer. Na parte superior à esquerda é a massa, que é representada pela letra A. A parte inferior à esquerda, Z, que é o número atômico. Esse ou aqui, isso aqui ó, não existe, certo? Isso aí era uma situação antiga, certo? Que eu acho que é do tempo, eu não posso nem dizer que é do tempo dos seus pais, porque eu tenho estudantes que têm minha idade ou até mais velhos. Mas é o seguinte, o computador das antigas, né, que é onde a gente digitava, que era chamado a máquina de datilografia, certo? A gente tinha uma seguinte situação. Aqui, o nome aqui talvez eu possa até trocar. Um é sobrescrito, outro é subscrito, certo? Então, na máquina de datilografia, você não conseguiria fazer isso aqui um abaixo do outro para fazer a representação dessa simbologia. Então, o que é que ele fazia? Aí a gente botava o outro símbolo do outro lado, certo? Só que isso vai dar um problema. Mais na frente, quando eu for explicar os íons, vocês vão ver que esse local aqui
é justamente onde vai aparecer a carga do elemento. Então, se eu jogar o valor do número de massa para o outro lado, vai dar um quiprocó. Porque o número de massa, por exemplo, uma massa até pequena, 10. Deixa eu mostrar, se eu escrever aqui. Eu tenho um elemento X qualquer, tenho um número atômico aqui 5 e tenho a massa 10. Certo? Lembrando que aqui eu estou representando esse esquema aqui, onde ele estava botando a massa desse lado. Aí o que é que acontece? A carga do átomo é para botar desse lado de cá. Então eu vou representar uma carga simples, mas ele perdeu um elétron. Aí vê que procol vai dar. Não dá. Então o correto é justamente essa representação, onde eu tenho X, que vai ser o símbolo do elemento correspondente. Se a massa é 10, eu escrevo a massa 10 aqui. E aqui é o número atômico 5. Se ele tiver carga mais 1, ele vai ficar com o valor da carga desse lado aqui. Certo? Então, é interessante eu estar usando esse material aqui, que esse material aqui é do livro Uzberk Salvador, volume único. O ano da edição, não lembro, mas é um pouquinho antigão, certo? É bom que quando tem essas coisas que saiu de uso, para a gente poder esclarecer, né? Porque, por exemplo, exercício de vestibular, concurso, coisa parecida, você não pode estar fazendo modificações, não. É o do jeito que está lá. E aí cai uma confusão na hora de entender as coisas. Então, você já fica alerta dessa situação, certo? Vamos lá. Poxa. Deixa eu pensar aqui. De novo, tem um exemplo aqui onde estaria eu. Eu não vou. Vamos lá. Eu vou escrever do lado de cá. O que é que tem aí? Que minha cabeça está cobrindo. Certo? Então vamos lá. Ele está dizendo que tem um átomo C, que é o átomo de carbono, certo? E que ele está dizendo que esse átomo C, elétrons, ele tem 6. Ele está dizendo que prótons, ele tem 6. E que nêutrons, ele tem 6. E quer que você faça a representação desse elemento, certo? De acordo com isso aqui, ó. Ok? Então, se ele falou que o símbolo do carbono é C, você vai letra C. Aí o que é que você vem? Aí você tem Z, que é o número atômico. O número atômico, a gente aprendeu que Z é igual a P. Então, se P é 6, Z é 6. Se Z é colocado na parte esquerda inferior, eu vou aqui e escrevo 6. Na parte superior, que é o número de massa, ele não escreve o valor do número de massa. Mas a gente aprendeu já anteriormente. Como é que você chega no número de massa? O número de massa é o quê? A é igual a P mais N. A vai ser igual P. P é 6. Mais o número de nêutrons, ele está dizendo que é 6. Então, A é igual a 6 mais 6, que é 12. Então, se o A é na parte superior, esquerda, eu vou lá e represento aqui, ó, 12. Então, fiz justamente a representação do símbolo químico carbono, mostrando o número de massa e o número atômico dele. Ok?
Vamos lá. 30 segundos aí para você apagar, para terminar de copiar para apagar o quadro, viu? Posso apagar. Posso apagar. Sim ou não, sim ou não, sim ou não. Apagar, viu? Apaguei. Vamos lá. Íons. O que são os íons? Vou dizer agora o que são os íons, viu? Vamos lá. Íons. Íons são elementos químicos com desequilíbrio elétrico. Ou seja, a gente trabalhou com átomos, falando de átomos, certo? Que como eles são eletricamente neutros, P é igual a E, certo? O átomo, quando ele está, o átomo é um sistema eletricamente neutro que P é igual a E, certo? Mas quando eu falo de íons, certo? P vai ser diferente de E. Ou seja, as cargas positivas vai ser diferente do número de cargas negativas. Então vamos lá. Os átomos apresentam aqui, os átomos apresentam a capacidade de ganhar ou perder elétrons, formando novos sistemas eletricamente carregados denominados íons. O íon é uma espécie química que apresenta um número de prótons diferente do número de elétrons, que eu falei acima. Então, esses átomos, quando ganham ou perdem elétrons, eles ganham nomes particulares. Os íons positivos são chamados de cátions, certo? Os íons positivos, então aqui, ó, genericamente, elemento X, certo? Aí o valor da carga ele é representado deste lado aqui, ó. Então, íon positivo, que é chamado de cátion, ele vai ter o sinal aqui, ó, de mais, certo? E aí tem justamente a particularidade que eu vou explicar a diferença. Os cátions têm um sinal de mais porque perderam elétrons. Aí fica com sinal de mais, indicando quantos elétrons ele perdeu, certo? Já os íons negativos, que são chamados de ânions, vou usar o símbolo aqui Y, certo? Ele vai ter o sinal negativo, que são os elementos que ganham elétrons, certo? Então vamos lá falar aqui especificamente dos íons positivos agora. Vamos lá. Os íons positivos, que também são chamados de cátions, são formados quando um átomo perde um ou mais elétrons, resultando num sistema eletricamente neutro, em que o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Então veja só, essa questão de ganhar ou perder elétrons, vocês vão aprender mais na frente, desculpa, tem a ver com a questão da regra do octeto, né, da estabilidade eletrônica do elemento, certo? Então os elementos eles vão ganhar ou perder elétrons para ter uma estabilidade eletrônica, ou seja, um controle melhor da sua energia, certo? Mas vamos seguir na parte aqui que me refere a esse assunto. Então, seguindo aqui, então temos aqui a representação do magnésio, o símbolo Mg, e tem o número atômico dele de 12, certo? Então aqui está dizendo que o átomo do magnésio perde 2 elétrons. Então, como eu disse acima,
Se ele perde elétrons, ele vai ficar com sinal positivo. E aí o 2 é indicando justamente quantos elétrons ele perdeu, certo? Se a gente estivesse tratando, por exemplo, do alumínio, que tem número atômico 13, e também tem justamente 13. Vamos lá. O alumínio tem número de prótons 13 e número de elétrons 13. Certo? Bom, então, o alumínio é um elemento que tem tendência a perder elétrons. E aí, quantos elétrons ele tem a tendência a perder? 3. Então, se ele menos 3 elétrons, ele vai formar o Al 3 mais, certo? Então, nessa parte superior aqui, quando ele perde elétrons, vai ser o sinal de mais, e o numeral vai ser o indicativo de quantos elétrons ele perdeu. Então, aqui mostrou o magnésio que tem 2 elétrons que ele perdeu, aqui eu escrevi o alumínio que perdeu 3. Então, voltando aqui a... apaguei aqui só um pedacinho, para não atrapalhar, que eu gosto de escrever por cima, né? Que vocês me conhecem, depois eu me organizo melhor. Então, voltando ao exemplo do magnésio, aí ele está explicando a questão aqui da carga elétrica, né? Ó, os prótons do magnésio são 12, que são as cargas positivas, e o número de elétrons são 12, que são a carga negativa. Então, quando o átomo é neutro, a soma dos dois vai dar 0. Quando ele se transforma em um cátion, ele perde 2 elétrons. Então, se ele perde em relação à quantidade que ele tinha inicial, ele tinha 12. Se ele perde 2 elétrons, ele vai para 10. E aí você vai fazer o somatório das cargas. 12 positiva com 10 negativa. Sobram 2 positivos, que é justamente o que a gente colocou aqui. Certo? De novo, é bem capaz não, parte do que eu estou escrevendo aqui estava, eu acho que está por cima aqui da minha cabeça atrapalhando. Mas deu para entender porque eu estou escrevendo sempre do lado sempre do lado esquerdo aqui onde eu não estou. Quando eu não me lembro, né? Eu vou escrever do lado do mesmo exemplo onde a minha cabeça deve estar cobrindo. Certo? Espero que vocês estejam entendendo e relevem, né, que esse é nosso primeiro vídeo e nos próximos a gente promete que vai melhorar. Então, continuando aqui, ó, a espécie química Mg2+, que é um íon, é denominado cátion bivalente ou íon bivalente positivo. Então, vamos lá. Bivalente, esse é valente, não é de brigar não, é justamente em relação à valência, certo? Quando a valência for 1, ou seja, um positivo ou um negativo, ele vai ser chamado de monovalente. Quando for 2 é bivalente. Quando for 3, ele vai ser chamado de trivalente. 4, tetravalente. 5, pentavalente e assim sucessivamente. Beleza? Posso pagar o quadro? Vamos esperar um minutinho só, vamos. Demore muito não. Posso apagar? Sim ou não? Não. Sim. Tchau, apaguei. Desculpa aí. Vamos lá. Os íons negativos, ou chamados ânions. Vê só. É o que eu expliquei anteriormente, certo? Que serve para cátion, serve para o ânion, a parte negativa. É o mesmo esqueminha. Então vamos lá.
ânions é quando ele ganha elétrons, certo? Então, ele inicia com o número de cargas iguais, né? O átomo neutro tem um número de cargas iguais entre positivos e negativos, onde a soma dá zero, por isso que é chamado eletricamente neutro. E quando ele ganha um elétron, ele passa a ter um elétron a mais. E aí você tem que representar, certo, esse símbolo, certo, com o sinal de negativo, indicando quantos elétrons ele ganhou, certo? Então, aqui no exemplo, deixa eu apagar aqui, ficou feio, vamos lá. Flúor 9, certo? Então, ele tem 9 cargas positivas e tem 9 cargas negativas, certo? A soma é zero. Na medida que ele vai ganhar um elétron, certo? Ele ganha um elétron, então de 9 ele passa a ter 10, certo? Estou escrevendo aqui porque eu estou por cima lá de lá, certo? Então, ele tinha 9 positivo e passou a ter 10 negativo, porque ele ganhou um elétron. Então, quando a gente soma aqui, ó, mantém o sinal e temos o sinal menos 1, certo? O 1 na química você omite essa numeração 1, por isso que tem só o sinal de menos, certo? Se ele ganhasse 2 elétrons, aqui teria 11, e aí na subtração aqui sobraria 2, aí a partir do número 2, aí apareceria o número 2 aqui, certo? Então, o mesmo esqueminha que a gente viu com o cátion, é o mesmo processo que a gente vê para o ânion, certo? Bem, tem ainda outra parte chamada umas semelhanças atômicas, que é já o finalzinho. Eu acho que eu não vou entrar em semelhanças atômicas agora não, certo? Eu vou parar por aqui, certo? Para o vídeo não ficar muito longo. Eu espero que não dê problema na gravação. Quer dizer, eu estou gravando aqui o que dá para gravar, né? Espero que não fique... tenha as falhas de... A voz primeiro do que o gestual, que... os defeitos técnicos eu sei que pode vir a ter, como eu escrevendo aqui, só que eu tava na frente e dificultou, mas eu tentei escrever do lado assim que das oportunidades que eu lembrei. Mas espero que tenha ficado claro, certo? Essas principais características do átomo, certo? Fazer a identificação do número atômico, do número de elétrons, número de massa, identificar a fazer a representação de um elemento químico com o seu número de massa, número atômico, o que é um íon positivo, o que é um cátion, o que é um ânion. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Nas próximas videoaulas eu vou procurar corrigir defeitos, teçam seus comentários e suas dúvidas no Classroom. E nas próximas videoaulas a gente vai fazer alguns exercícios e seguir a sequência do assunto, certo? Então, se cuidem, certo? Tenham cuidado, estude quando der para estudar, se cuide todo tempo, cuide dos seus familiares e que a gente vai passar por essa numa boa, certo? E vamos ser melhores do que fomos antes desse momento de pandemia. Tá bom, pessoal? Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau.